hoje eu achei que talvez a minha internet não estivesse boa. Bom, então, novamente, boa tarde para todos. Vamos começar aqui a nossa aula, que é a quinta aula, né, de cálculo 2, se eu não errei nas minhas contas. Bom, antes de começar a aula de hoje, eu vou fazer alguns lembretes, né, recordando algumas coisas que a gente fez já aqui no curso. Isso porque hoje vai ser um dia muito importante para a gente. É um dia muito importante para vocês, porque vocês verão na aula de hoje o que provavelmente é um dos resultados mais importantes da ciência, que é o teorema fundamental do cálculo. Bom, o cálculo diferencial integral é uma das coisas mais importantes da ciência. E dentro do cálculo diferencial integral, o teorema que nós veremos hoje é provavelmente o teorema mais importante. E não é à toa que o nome dele é teorema fundamental do cálculo. Por quê, né? Qual que é a sacada dele, digamos? Nós começamos o curso falando sobre primitiva, que era uma coisa que envolvia a derivada, que é algo muito simples de se estudar. E depois nós fomos estudar, apesar de ser algo simples, não tem tanta aplicação a primitiva. Depois nós começamos a estudar a integral, que eu mostrei para vocês como que integral é algo que surge naturalmente e tem muita aplicação, muitas aplicações que eu nem falei, como, por exemplo, no cálculo de energia. E a integral é muito importante. Só que para calcular uma integral é muito difícil. Porque o que eu tenho que fazer para calcular uma integral? Eu tenho que ir lá, eu tenho que dividir o intervalo, só sei integrar intervalos, né? Aí eu vou lá, divido o intervalo em n partes iguais, defino aquela soma, aí caio numa soma difícil de calcular. Aí o que eu faço? Tento transformar essa soma numa função que depende de Δx e ainda passo um limite para zero. Agora, o que eu vou fazer com o teorema fundamental do cálculo? O teorema fundamental do cálculo, ele vai nos contar uma maneira fácil de calcular uma integral, que é uma relação entre integral e primitiva. Ou seja, para ser mais específico, o teorema fundamental do cálculo vai falar para a gente, para calcular essa integral, basta você ver a primitiva dessa função e aplicar valores. Aí vai ser muito mais fácil, certo? Porque, de novo, cálculo é encontrar a primitiva de uma função, é algo muito mais simples do que encontrar a integral da função. E dessa maneira vai ficar mais fácil o estudo de integral. Bom, mas vamos lá, vamos nos lembrar o que nós vimos até agora. Nós vimos, então, o que é uma função integrável. Que é, como eu falei, tem aquela soma difícil de calcular, e daí ficava a primeira dúvida. Quais funções existe essa integral? Ou seja, quais funções são integráveis? E nós vimos que toda função contínua é integrável. Esse é um passo muito grande que nós demos já na nossa teoria. E agora a gente vai continuar. Vou lembrar algumas propriedades que nós vimos nas aulas anteriores. Nós vimos, por exemplo, a propriedade que se eu pego f, uma função que é integrável em um intervalo i, e eu tenho 3 pontos dentro do intervalo i, a, b e c. Então, eu vou ter o seguinte, a integral de a até b de f de x dx, a até b é a mesma coisa que a integral de a até c, mais a integral de C até B. Eu não é exatamente o que eu vou desenhar aqui, porque não preciso ter uma ordem desse A, B e C, mas seria uma coisa como se fosse o seguinte, eu tenho aqui o A e o B. Fazer uma integral, e aqui eu tenho o C. Fazer a integral em todo o intervalo AB é a mesma coisa do que primeiro eu integrar do A até o C e depois do C até o B. Basicamente é isso que fala essa propriedade.
Nós vimos também outras propriedades interessantes. Vamos lembrar aqui outras propriedades. Nós vimos que a integral de A até A de f de x dx é zero. Propriedade importante essa para o que nós faremos hoje. Nós vimos também que integral, essa aqui não vamos usar ela, mas é sempre bom ter ela na manga, que é eu posso trocar o limite de integração, inverter a ordem, desde que eu troque o sinal, certo? Ou seja, integrar de A até B é a mesma coisa do que menos integrar de B até A. O que mais? Nós vimos também que... certo? Deixa eu só ver aqui. Já foi. 2, 3, 4. Nós vimos que se eu pegar f e g integráveis em um intervalo AB e lambda um número real, então eu vou ter que a integral de f de A até B de f de x mais lambda g de x dx, a integral dessa coisinha aqui, vai ser a mesma coisa do que fazer a integral de A até B de f de x dx mais lambda a integral de A até B de g de x dx. Certo? Essas foram as propriedades que nós vimos na aula passada. Algumas propriedades a mais importantes eu gostaria de começar a falar nessa aula. Sem demonstração, infelizmente, porque não teremos tempo de demonstrar. Mas por exemplo, essa aqui é muito legal. Se f é uma função positiva em todo o intervalo AB, então a integral da função, se a função é positiva, então a integral da função também é positiva. Outra propriedade interessante é que se g de x é menor ou igual do que f de x, para todo x pertencente a AB, então, olha aqui a de cima é consequência dessa. Integral de A até B de g de x dx é menor ou igual do que a integral de A até B de f de x dx. Certo? Se uma função é sempre maior do que a outra, então a integral dessa função vai ser maior do que a integral da outra. Muito bem, essas são as propriedades que eu queria comentar com vocês. Agora, vamos fazer o primeiro resultado da aula de hoje, que é uma consequência direta desses resultados que nós já vimos aqui, que é o seguinte: se eu pegar uma função integrável, indo a valores reais, em um intervalo AB, e existirem dois números, digamos, mzinho e mzão, pertencente aos reais, tais que o mzinho é menor ou igual do que a f de x, que é menor ou igual ao mzão, para todo xzinho pertencente ao AB, então a mzinho b menos a é menor ou igual do que a integral de A até B de f de x dx menor ou igual do que mzão b menos a, certo? Esse aqui. Para demonstrar esse resultado, antes eu vou usar na demonstração desse resultado uma coisa importante que eu quero relembrar com vocês, que é o seguinte.
Nós vamos usar o seguinte. Eu vou colocar aqui para cima. Talvez fosse bom eu ter lembrado também essa propriedade. Digamos, vou chamar de propriedade 7. Nós já vimos essa 7 na aula passada, mas eu vou lembrar ela aqui. 7. Se eu tenho uma constante lambda pertencente aos reais, então a integral de a até b dessa constante lambda é exatamente a constante b menos a. Tá? Eu vou usar essa coisinha aqui. Bom, fazendo isso, fica muito simples a demonstração desse resultado, porque como que eu vou fazer ele? Ora, basta eu vir aqui e observar o seguinte, definindo. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho essa parte aqui, ó. Vou fazer primeiro esse daqui. Para fazer ele, eu vou usar que m é menor ou igual do que a f. Então, eu vou definindo uma função g de x como sendo m para todo x pertencente ao intervalo a, b, eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa função g de x é menor ou igual do que a f de x. Porque a g é o m, certo? Então, eu estou usando isso daqui. Vou colocar aqui, estrela. Estou usando isso daqui. Aí, temos isso para todo x pertencente ao intervalo AB. Desse modo, eu uso agora a minha propriedade 6. Por 6, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a integral de a até b de g de x dx é menor ou igual do que a integral de a até b de f de x dx. Mas quem que é a g? A g é m, então a integral de a até b de m dx. Agora eu utilizo 7. 7 por 6 é 7. Eu uso 7 aonde? Ora, integral de constante dá a constante vezes o tamanho do intervalo. Então, vou ter aqui m, b menos a. E está feito. M, b menos a é menor ou igual do que a integral de a até b, f de x. Para fazer a outra parte, mesma coisa, mais ainda. Definindo. H de x, por exemplo, como sendo mzão, para todo x pertencente ao intervalo AB, eu vou ter que a f de x é menor ou igual do que a h de x, porque a h é o mzão. E agora estou usando a outra parte da minha hipótese. Para todo x pertencente ao AB. Aí mesma coisa. Você pode voltar um pouco nessa última explicação, que não peguei essa agora, mais ainda definindo como chegou. O que Tipo, você não entendeu? Não entendi que o H é o Mzão, né? H, você tá chamando o Mzinho de G e Isso, o H de Mzão, né? eu estou definindo uma função gzinha, que é a função constante mzinho, e eu estou definindo uma Certo. função hzinha, que é a função constante O mzão. Mzão. Tá Tá bom? certo. Então, valor constante. Então, beleza. Joia? Aí, novamente, por 6 e 7, mesma coisa. Agora eu vou ter a integral, só que agora é a desigualdade ao contrário. Agora eu vou ter, então, a integral de a até b de f de x dx é menor ou igual do que a integral de a até b de h de x dx. Mas quem que é a h? É a mzão. Por 7, esse cara dá b menos a. mb menos a. Portanto, juntando, né? Juntando, digamos, vou chamar isso aqui de triângulo e 2 triângulos. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que mb menos a é menor ou igual do que a integral de a até b
de f de x dx, que por sua vez é menor ou igual do que mzão b menos a. Tá joia? E daí acabou. Exatamente como nós gostaríamos de demonstrar. Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Tá tudo certo. Maravilha, maravilha. Aí eu tenho exemplos diretos que eu poderia colocar aqui, mas eu não vou pôr porque, de fato, a gente só vai estar fazendo essa propriedade para poder utilizá-la na demonstração do teorema fundamental do cálculo. Então, eu vou pular o exemplo que eu ia fazer para a gente já ir exatamente no teorema fundamental do cálculo. Então, só para lembrar, né? O que é o teorema fundamental do cálculo que eu falei? Em poucas palavras, se alguém te para na rua e fala: ô, fulano, você está fazendo a disciplina de cálculo, eu ouvi falar que tem um tal do teorema fundamental, o que é isso? Você, em poucas palavras, pode dizer simplesmente assim: é uma relação entre derivada e integral. Na verdade, é um jeito de calcular integral utilizando derivada. Na verdade, não derivada, mas você pode dizer primitiva. Na verdade, é assim. O que a gente mais usa é esse. Uma relação entre primitiva e derivada. E integral, desculpa. Mas para demonstrar esse, a gente precisa fazer esse aqui, certo? O de cima, a gente costuma chamar de teorema fundamental do cálculo, parte 1, e o de baixo, parte 2. Eu vou chegar lá, eu só estou contando para vocês o que a gente vai fazer, tá? Então, só para vocês saberem, eu tenho um parte 1 e um parte 2. O parte 1 é muito mais... O parte 2, na verdade, é muito mais importante do que o parte 1, para fins práticos, mas o parte 1 é utilizado para demonstrar o parte 2. Desculpa, que a cachorra está comendo o meu fone agora. Tá possível. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Vou fazer agora o parte 1. Teorema fundamental do cálculo, vou chamar de TFC, P1, que é parte 1. Teorema fundamental do cálculo, parte 1. Vejamos, então, o que ele me diz. Ele me diz o seguinte. Alguém abriu o microfone? Tem algum problema? Não? Muito bem. Então, ele me diz o seguinte. Primeiro, pega uma função, seja f, uma função de AB em R, que é contínua. Certo? Eu vou pegar uma função dessa maneira, contínua. Depois, eu vou definir para todo x pertencente ao intervalo AB, eu vou definir, fazer assim, vou colocar isso aqui para o lado, eu vou definir f grande de x como sendo a integral de a até x de f de t dt. Então, o que é a f grande? A f grande é a integral de a até x. Ou seja, vamos lá de novo, vou fazer aqui aquele desenho do intervalo. Eu tenho aqui o meu intervalo AB. E daí o que está acontecendo? Para cada ponto x do intervalo AB, eu vou calcular a integral de a até x. É isso que eu vou fazer. E esse valor vai me dar o que eu vou chamar de f grande de x. E por que existe esse valor f de x? Ou seja, por que f de x é um número? F de x é um número porque se a função f ela é contínua no AB, em particular, ela vai ser contínua no AX. Se ela é contínua no AX, ela é integrável no AX. Se ela é integrável no AX, então quer dizer que essa bagaça aqui é de fato um número. Muito bem. Ou seja, aquele limite que define a integral é um limite que converge. Muito bem.
Aí, tendo definido dessa maneira, eu vou ter o seguinte. Temos que a função. Que função? A função que pega, vou chamar essa função de f grande, que sai do intervalo AB e chega em R, que para cada x leva num f de x. Essa função aqui é integrável. Desculpa, é integrável não. Ela é contínua. Desculpa. É contínua. E mais ainda, mais do que ser contínua, ela é diferenciável. Observa que ela é contínua no fechado e ela vai ser diferenciável no aberto, ou seja, vai existir a derivada no intervalo aberto, certo? Vou colocar um E aqui, E diferenciável aqui. Mais ainda, a derivada dessa função f grande é exatamente a f pequena. Tá bom? Esse daqui é o teorema fundamental do cálculo parte 1. Vamos fazer algumas observações. Primeira observação que eu quero fazer para vocês. Alguém pode me lembrar o que é uma primitiva? Por exemplo, o que é uma primitiva de f minúscula? É a função que origina a... Peraí, primitiva de f minúscula é a função que derivada origina a f minúscula. É a função cuja derivada é a f minúscula, exatamente. E... Então, olha só o que o teorema fundamental do cálculo parte 1 está nos dizendo. Ele está nos dizendo que essa função f grande é primitiva de f pequena. Por quê? Por causa desse trecho aqui. Ah, faltou escrever aqui que isso daqui acontece para todo x pertencente ao intervalo AB. Então, é a primitiva desse cara no intervalo AB. Olha só que interessante. Então, dessa maneira, a gente respondeu uma pergunta que tinha ficado em aberto lá quando a gente estudou primitiva, que ninguém me fez, mas está feita está respondida a pergunta agora, que é a seguinte. Tá, você está falando de primitiva, mas quando é que uma função possui primitiva? Toda função vai possuir primitiva? Não, nem toda função possui primitiva. E quando é que uma função vai possuir primitiva? Quando ela for contínua. Toda função que é contínua possui primitiva. Aí você me pergunta, aí você me diz, quem é a primitiva dessa função? É essa f grande aqui. Tá bom? A observação 2 que eu quero fazer é o seguinte. Então, observação 2, né? A resposta é exatamente dessa pergunta. Se f pequena é contínua em AB, então, se eu definir a função f grande, como ali acima, integral de a até b até x, de f de t dt, essa função é primitiva de f pequena. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a derivada dessa f grande é a f pequena. Agora, só mudando aqui a notação da derivada e colocando a definição. O que eu estou dizendo é que, de fato, d dx da integral de a até x f de t dt é igual a esse cara. Tá bom? É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Agora, eu vou fazer uma brincadeira, tá? Uma brincadeira, que é o seguinte, você pode pensar que você está fazendo o seguinte aqui, você está cortando esse dx aqui com ddt, e daí você está tendo f.
Tá? É uma brincadeira que algumas pessoas fazem para lembrar, mas isso não é certo. Tá? O correto é pensar isso, a derivada dessa função da AF. Muito bem. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos demonstrar, então, o nosso teorema fundamental do cálculo. Ou seja, eu vou demonstrar que essa função f grande, ela é contínua e diferenciável. Não vou fazer a demonstração toda, tá? Eu vou, na verdade, mostrar para vocês a ideia da demonstração. Um passo eu vou deixar como exercício. Exercício. Mostre que a f grande é contínua em AB. Esse eu não vou fazer, tá? Vou deixar como um exercício de pesquisa para vocês. Mas eu vou mostrar o seguinte. Vamos mostrar. O que eu vou fazer aqui, que eu quero fazer para vocês? Vamos mostrar. Que a derivada da f grande é a f pequena. Para todo x no intervalo AB. É isso que nós faremos hoje. Ou, na verdade, nesse instante. Tá bom? Então, o que eu vou fazer é mostrar que a derivada da f grande é a f pequena. Lembrando da definição da f grande. Não pode esquecer. Essa aqui é a f grande. Joia! Agora, então, vamos lá. Vamos demonstrar, então, que isso aqui acontece. Ora, mas antes de começar, eu tenho que me lembrar o que é derivada. Eu vou mostrar, então, que f de x, a fzinha pequena, é igual a derivada. Mas o que é a derivada? A derivada da f grande é o limite de h indo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Eu vou mostrar que esse limite é igual a f pequena. Tá bom? É isso que nós faremos. Se eu quero trabalhar com esse limite, se eu quero mostrar que esse limite aqui dá f pequena, então eu vou começar toda a nossa brincadeira apenas com a diferença de f de x mais h menos f de x. Vou brincar com isso e ver o que eu posso falar, tá? Então vamos começar. Note que, começando, f grande de x mais h menos f grande de x. Quanto que dá isso? Aí eu vou lá na definição. Quem é a f grande de x mais h? É a integral de a até x mais h, porque está aplicado no x mais h, é f de t dt. Menos, quem é f grande de x? É a integral de a até x de f de t dt. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade 1. Integral de a até b é igual a integral de a até c mais a integral de c até b. Vou usar essa propriedade 1, então. Então, eu vou usar aqui propriedade 1. Essa primeira integral, eu vou escrever ela do seguinte jeito. Integral de a até x f de t dt mais a integral de x até x mais h f de t dt menos a integral de a até x de f de t dt. Por que eu escrevi isso? Por causa que agora você observa que esse bichinho aqui é exatamente o mesmo do que esse bichinho aqui. Então, eu vou reescrever essa diferença como sendo a integral de besteira, integral de x até x mais h f de t dt. Pronto. Escrevi dessa maneira. Esse é o primeiro passo para a demonstração. Agora, qual que é o segundo passo da demonstração? É tentar utilizar o corolário, esse corolário aqui. Certo? Mas eu vou usar ele de uma maneira esperta. E para usar ele ainda, eu vou lembrar de um resultado muito importante que foi visto lá em cálculo 1, que é o seguinte, lembre-se. Como f é contínua
Vou trabalhar aqui nesse intervalo, de x até x mais h. Em x mais h, aqui é importante também prestar atenção numa coisa. Eu vou escrever desta maneira se o h é maior do que zero. Ou, se o h é menor do que zero, vai ser no intervalo x mais h até x, tá? Mas, de toda maneira, a minha função f, ela é contínua nesses intervalos, tá bom? Deixa eu pensar uma coisa aqui. Eu estou achando que está confuso desta maneira. Então, eu vou fazer o seguinte. A partir de agora, vamos fazer assim. Vamos dividir em dois casos. A seguir, dividiremos em dois casos. Que eu vou colocar eles vão caminhando junto. O caso 1 e o caso 2. O caso 1 é quando o h é maior do que zero. O caso 2 é quando o h é menor do que zero. Aí, observa o seguinte, no caso 1, o h é maior do que zero, eu tenho o seguinte, note que f é contínua no intervalo x mais h. Isso quando o h é maior do que zero. E no outro lado, eu tenho que f é contínua em x mais h até x, tá? Então, eu vou sempre estar separando esses dois casos quando for necessário. Aí, como a função é contínua, eu vou lembrar lá do cálculo 1. Por cálculo 1, que você sabe, quando uma função ela é contínua no intervalo fechado, ela possui um valor máximo e um valor mínimo. Logo, vai existir um ponto aqui que eu vou chamar de yzinho xh, digamos, e um yzão xh, pertencente ao intervalo x até x mais h, tal que o yzinho é onde ela assume o valor mínimo. Então, a f de yzinha é menor ou igual do que f de t, menor ou igual do que a f do yzão. Para todo t pertencente ao intervalo x mais h. Isso com h maior do que zero. Para o outro, é totalmente igual. Então, eu só vou copiar. A única coisa que muda é a ordem do intervalo. Deixa eu só fazer uma alteração aqui também. Só jogar esse aqui um pouquinho para o lado para caber tudo junto. Para poder ficar tudo junto. Então, eu vou agora vir aqui. Coloco dessa maneira. Então, a única coisa que muda agora é o intervalo aqui, que é de x mais h até x, aqui x mais h até x, tá bom? Então, estou aqui dividindo no caso 1 e no caso 2. Então, eu tenho esses dois casos. Muito bem. Muito bem. Agora, eu faço o seguinte. Olha só. A minha função f, ela está entre esses dois casos. Entre esses dois caras. Agora, tanto no caso 1 quanto no caso 2, eu vou ter o seguinte. Pelo corolário, eu vou ter que, aqui é importante essa observação. Esse cara e esse cara, ambos não dependem de t. Então, são constantes. Pelo corolário, então, eu vou ter que esse cara vai ser essa constante é menor ou igual do que, faltou aqui colocar aonde eu estou integrando, que é x mais h menos x, menor ou igual do que a integral de f de t, dt, do x até o x mais h, certo? Menor ou igual
do que a f agora do y grande. Certo? Só que o outro é a mesma coisa. Certo? Então, só vou colocar assim. Para o caso 1 e 2. Nos dois casos valem isso. De todo modo, eu vou ter o seguinte. Então, eu vou ter o seguinte. Esse cara aqui vai ser f de y xh vezes h menor ou igual do que a integral de x até x mais h de f de t dt menor ou igual do que f do y grande vezes h. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou observar o seguinte. Essa integral é exatamente o f de x mais h menos f de x. Então, vamos dar um nome para esse cara aqui. Vou chamar ele, por exemplo, de estrela. Então, por estrela, temos. Então, vamos lá. Eu quero olhar o quê? Eu quero olhar f de x mais h menos f de x. Mas esse cara, essa diferença é exatamente essa integral acima. Se essa diferença é exatamente essa integral acima, então eu vou ter esse carinha aqui. Certo? Mas não é a diferença que eu quero. Eu quero calcular o limite. Então, eu coloco aqui, dividido por h. O limite dividido por da diferença dividido por h. Eu vou dividir agora tudo por h. Dividindo por h, eu tenho isso. Tudo bem? Então, eu tenho esse cara aqui. Olha só que legal. Então, eu tenho esse cara aqui. Agora, eu tenho o que aqui? Eu tenho basicamente o quê? Eu tenho basicamente aqui um teorema do confronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o limite das pontas. Agora, eu observo o seguinte. Por outro lado... Mas, professor, não tem nenhum canto aí informando que tem limite, que é limite, né? Então devia ter informando o limite, que é um limite, esse aí. Eu vou calcular o limite por causa do que está escrito aqui, ó. Certo. Certo? Eu indiquei que eu vou calcular o limite por causa disso daqui, mas a priori não é limite. O que eu tenho aqui é apenas que isso daqui vale para todo o x pertencente a... Todo x não. Isso aqui vale para todo h. É a única coisa que eu tenho. É que isso vale para todo h. Tá bom? É a única coisa que eu tenho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o h para zero. A priori que eu tenho é só que isso vale para todo h. Agora eu vou mandar h para zero. Para mandar o h para zero, eu vou observar o seguinte. O y do xh, ele tá... Lembra? Ele vai estar no caso em que o h é maior do que zero, ele está aqui, ó. Certo? Ou o x mais h menor ou igual do que y xh. Certo? No caso, esse da esquerda é o caso h maior do que zero e o da direita é o caso h menor do que zero. E a mesma coisa eu tenho com o y grande. Certo? Para ambos eu tenho isso. Agora, se eu aplicar agora o teorema do confronto aqui, ó, nesses dois aqui, pelo teorema do confronto, esse da esquerda vai me dar o quê? Ele vai me dar aqui o limite. Ele só vale para h maior que zero. Então, o limite de h indo a zero pela direita do yxh é igual a x. Ou, quando o h é menor que zero, eu tenho que o limite de h indo a zero pela esquerda do y do xh é igual a x. Por causa do mesmo motivo, lógico, vocês enxergaram isso, né? Porque esse aqui vai para x
e esse aqui vai para x também. A mesma coisa, todos eles, tanto da direita quanto da esquerda, vão para x quando o h for para zero. A mesma coisa eu tenho esse cara aqui, h indo a zero do y grande, à direita, da x, ou limite de h indo a zero da esquerda, do y grande, da x. Tá? Todos eles dão um x. Agora, então eu tenho que, de fato, o limite de h indo a zero, tanto do y pequeno, vai dar x, como também o limite do y grande. Agora eu uso o seguinte, já que f é contínua, por que eu estou falando de f contínua? Porque agora, se a função é contínua, eu posso... Lembra? Quando a função é contínua, eu posso meio que passar o limite para dentro da função. Então, quando eu fizer o limite de f de x, y, h, xh, eu passo esse limite para dentro da função. Mas quando eu passo o limite para dentro, eu tenho x, f de x. Pera, como foi isso aí? Passar para dentro da função? Isso. Vamos voltar, então. É o seguinte. Deixa eu lembrar lá do cálculo 1. O resultado é o seguinte. Se f é contínua e o limite, digamos, de x indo a de g de x é igual, sei lá, a c, então o resultado é assim. O limite de x indo a de f de g de x é igual, você passa o limite para dentro, vai ser igual ao f aplicado no limite de x indo a do g de x, que vai dar igual ao f de c. É o que eu estou fazendo aqui. Certo? Eu conheço o limite da y de xh. Então, esse cara vai exatamente para o f de x, porque a f é contínua. Tá? É exatamente o que está sendo feito aqui embaixo. Só que no lugar de g é y de xh. Ficou claro? Acho que ficou. Ficou? Ótimo. Muito bem. Então vamos seguir. Agora, feito isso, agora... aqui não é x, aqui é f de x. Feito isso, agora eu volto aqui, ó. Aqui. Eu volto aqui em... Vou chamar esse cara aqui de 3 estrelas. Olha só, 3 estrelas. Eu tenho esse cara aqui, que eu acabei de ver que vai para f de x. E eu tenho esse cara aqui, que eu acabei de ver que também vai para f de x. Então, pelo teorema do confronto e 3 estrelas, pelo teorema do confronto e 3 estrelas, temos que o limite de h, né? h indo a zero, h indo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, esse cara vai para onde? Bom, teorema do confronto aqui, ó. Esse cara vai para f de x e esse cara aqui vai para f de x. Então, do meio também vai para f de x. Certo? Espera aí, vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem. E eu também vou ver aqui uma coisinha rapidinho.
Alguém ficou com mais alguma dúvida aqui da demonstração? Então, observa que acabou a demonstração. Porque eu mostrei que o quociente de Newton dá F, mas esse quociente de Newton, o limite desse quociente de Newton é exatamente a derivada. Então, acabou. Acabei de mostrar, então, que a derivada da F grande dá Fzinha pequena. Lembrando, né, de fato, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que a derivada, então só aqui, acabou a demonstração, tá? Quadradinho de terminou a demonstração. Não só para lembrar o que nós acabamos de mostrar. Acabamos de mostrar que a derivada da função de a até x de f de t dt é igual a f de x. Foi isso que nós acabamos de mostrar. Bom, agora tem alguns exemplos que são bem diretos que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu defina, por exemplo, defina f de x como sendo a integral de 0 até x da raiz quadrada de 1 mais x mais t. Senão não pode ter x em dois lugares. T ao quadrado dt. Defina f desta maneira. Daí eu te pergunto, f é derivável? O que você acha? Tem derivada? Bom, para calcular a derivada, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Solução. Eu faço o seguinte. Definindo f de t igual a raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado e observando que o que tem que acontecer com a f para eu poder aplicar o teorema fundamental do cálculo? Vamos voltar lá nas hipóteses. O que tem que acontecer com a f? A única coisa que ele pede é que a f seja contínua. Então você tem que se lembrar, para você aplicar esse teorema, a tua f tem que ser contínua. Então você vem aqui e olha, define f desse jeito. Observando que f é contínua, lá ele pede para f ser contínua no intervalo fechado onde você está trabalhando. Mas, de fato, essa f aí, ela é contínua em todos os reais. Lógico, você poderia me dizer, não, mas calma aí, Renan, vai com calma. Você tem uma raiz quadrada. Raiz quadrada, você tem problema quando passa no zero. Só que observa que eu tenho aqui 1 mais t ao quadrado. 1 mais t ao quadrado é maior ou igual que 1. E 1 é estritamente maior do que 0. Então, ela é contínua em tudo. Não tem problema. Não tem problema. Como f é contínua em R, segue do teorema fundamental do cálculo, parte 1, que a derivada dessa função f, isso aqui, f é derivável, e além de ser derivável, a derivada dela é exatamente a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. E pronto, acabou. Ficou alguma dúvida? Bem simples, né? Aí você pode se perguntar, poxa, você só está fazendo esse teorema para chegar lá no teorema fundamental do cálculo, parte 2, que você está dizendo que é o mais útil. Então, isso aqui é uma besteira. Não tem por que estar fazendo isso. Não, calma. Ele ainda pode ser útil. Como, por exemplo, existe uma função chamada função de Fresnel. Existem outras, mas eu vou colocar apenas essa. Que é a função s de x igual à integral de 0 até x do seno de πt ao quadrado sobre 2dt. Essa função aqui, ela é útil quando você estuda a difração de ondas, certo? E essa função aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, o que eu posso fazer com ela? Você pode fazer o seguinte, note que, como
Vou dar um nome para o integrando. F de t igual a seno de πt ao quadrado sobre 2 é contínua, porque é a composição de duas funções contínuas. Temos que a minha S grande é derivável. Que é a função de Fresnel, S é derivável. E além disso, só para aqui eu estou sendo preciosista, mas só para ficar claro, contínua em R, em todos os valores reais. Temos que S é derivável e a derivada da S é exatamente o seno. Tá bom? Tá feito. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Agora, vamos pegar f de x como sendo a integral de 1 até x à quarta do seno de t. Aí eu pergunto para vocês, f é derivável? Caso sim, calcule a derivada. Vou deixar para vocês pensarem nisso enquanto eu faço a chamada, tá? Tentem fazer aí. Importante ainda mais que você tem que observar o seguinte. O que eu estou fazendo até agora, aqui no integrando, era x. Mas agora é x à quarta. Como que eu faço para contornar esse problema? Ou melhor, isso de fato é um problema? Não é. Mas você tem que argumentar. Deixa eu ir lá fazer a chamada. A cachorra ficou quieta agora. Ela queria um bifinho. Eita, mas vamos lá. Frequência. Eu vou começar com os alunos da engenharia ambiental. A Jéssica Milena está? Não? O João Felipe Correia? Faltou? A Keila Barbosa está? Presente, professor. Presente, Ótimo. professor. Tá conseguindo me escutar? Tô escutando. É a Keila, né? É. Joia. O Lucas Adri Anderson? Faltou? E o Vitor Tavares? Faltou. Aqui, presente. Tá aí. Ótimo. Muito bem. Rapaz, só isso de aluno da engenharia ambiental. Só da engenharia ambiental não gosta de mim? Será? Ou será que ficaram muitos reprovados em cálculo 1? O senhor chamou o João Filho, que eu tô vendo ele daqui, da Alimental. Não lembro se ele respondeu. Deixa eu voltar para ver. João Felipe, chamei. Ele está presente, né, João Felipe? Tá bom. Pelo menos está conectado, né? Tá bom. Já é o suficiente. Vai ter presença. Vamos agora para a turma da matemática. Turma do bacharelado. Francisco Alan está? Faltou? Genivaldo, está presente? Não? Ele colocou no chat. Ele respondeu no chat. Ótimo. Tá presente. Obrigado. O Lucas Bruno está? Oi, tô aqui. Ótimo.
E o Rogério? Presente. Tô aqui. Ótimo. Só o Francisco que faltou. Mas o Francisco já fez essa disciplina uma vez, eu acho que talvez ele nem... Ele tá tranquilo, digamos. Agora, da licenciatura. Analice dos Santos. Faltou? Falou no Agora, chat. colocou no chat. Certo, Ana Alice está aqui. Ok. Agora, a Ana Alice. Presente. Presente. Ótimo. Agora, o Arthur da Silva. Presente, professor. Certo. A Bianca Samara. Faltou a Bianca. Deixa eu olhar aqui no chat, ver se ela colocou. Não, né? Bianca, acho que... Deixa eu olhar as pessoas. Bianca, não. Certo. A Bruna Gama. A Bruna está presente, ela disse aí no chat. Ótimo. Obrigado. A Karine. Tá, falou no chat, ok. E por último, o Neilson. Presente, professor. Ótimo. Neilson hoje com a camisa do Fluminense. Fluminense. Opa, Desde criancinha. desde criança. Mas muito bem. Muito bem. Vamos lá então. Vamos voltar aqui à aula então. Acabou a chamada. Deixei de chamar alguém? Não? Eu não sei se você chamou o Lucas porque ele tá perguntando se tinha travado aí, parecia que tinha travado para ele. O Lucas Barbosa. Lucas Barbosa. Ele é do bacharelado, né, o Lucas? Eu acho que eu te dei presença, que eu até comentei que todo mundo do bacharelado estava, só o Francisco que não. Mas qualquer coisa eu olho depois da aula. E só o Lucas que está com problema? Alguém mais não está me ouvindo? Se alguém mais não estiver me ouvindo, por favor, coloca aqui no chat. Bom, se não estiver ouvindo, não vai ouvir, né? Deixa eu escrever aqui. Tá bom. Muito bem. Então, a priori é só o Lucas. Vamos lá, então, voltar aqui no exemplo que eu deixei para vocês. Alguém conseguiu fazer? Não? Eu tentei aqui, mas também não consegui terminar. Não? Eu cheguei à conclusão que é derivável, mas para calcular derivável a f' de x, não consegui não. Não? Então vamos tentar fazer aqui juntos. O que eu vou fazer? Que nem eu falei. Se fosse uma função, se a minha f de x fosse de 1 até x, seno de t dt, aí tava beleza. Não tinha o que fazer, né? É exatamente aplicar o teorema. Mas eu tenho um x à quarta. Então, como já está lá com x, eu vou dar outro nome para esse cara, eu vou chamar de y. E eu vou definir, então, a função g de y como sendo isso aqui. Então, defina g de y dessa maneira. Agora, você observa o seguinte. Pelo teorema fundamental do cálculo, na parte 1, lembrando como o seno aqui, né? Nesse caso, seno é contínuo. Contínuo. Eu vou deixar só assim, que eu acho que não vai caber tudo aqui. Contínuo. Como seno é contínuo, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, temos que essa g é derivável, e além disso, a derivada da g é igual a seno.
Agora, você observa o seguinte. Mais ainda. Note que a minha f, ela é a integral de 1 até x à quarta, seno de t, dt. Agora, você observa o seguinte, se no lugar de x à quarta fosse y, aí esse cara seria exatamente a minha g, né? Então, quer dizer, esse cara é o g de x à quarta. Então, a f de x é o g de x à quarta, ou seja, é uma composição. Ou seja, a f ela é a composição de duas funções deriváveis, que é a função g e a função x à quarta. Se eu quiser ser bem preciosista, eu posso até escrever assim, ó, é igual a g de, vou escrever assim, gzinho de x, em que eu estou chamando gzinho de x como sendo x à quarta. Aí eu venho aqui e faço assim, ó, como gzão, como e não é como, gzão e gzinho são deriváveis, segue da regra da cadeia, que a minha f, que é a composição delas, também é derivável. E mais ainda, a derivada da f vai ser o quê? Vai ser a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Ou seja, ela vai ser exatamente a derivada, e daí eu vou usar aqui, ó, quem que é a derivada da g-zona? Vou chamar, vamos dar um nome para isso aqui de i, por exemplo. Por i, eu vou ter o quê? Que esse bicho vai ser o seno do g de x. Tudo isso vezes a derivada da g, que é 3x, 4x ao cubo. Então, esse cara vai ser, de fato, seno de x à quarta vezes 4x ao cubo. E acabou. Alguém tinha conseguido fazer, alguém fez isso naquele intervalo, alguém não entendeu o que eu fiz agora. Tudo bem, Annalise, pode sair. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vamos em frente. Agora vamos fazer um famosinho. O teorema fundamental do cálculo, parte 2, que nem eu falei, é o que a gente mais usa. E é até interessante. É interessante e ao mesmo tempo triste. Que eu tenho a impressão de que muitos alunos acham que isso aqui, que é o teorema fundamental do cálculo, parte 2, tem muito aluno que acha que isso é a definição de integral, mas não é. É um teorema. Qual é o teorema? É o seguinte, se eu pegar f de AB indo em R e pega duas funções, uma fzinha e uma fzona, ambas contínuas, e a fzona é primitiva de fzinha. Lembrando que se ela é primitiva, isso quer dizer então que a derivada da fzona é igual a fzinha. Alguém pediu para entrar? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter é primitiva no intervalo aberto, só para
Vamos escrever direito isso aqui. Primitiva de fzinha no intervalo aberto, AB. Isso quer dizer, então, que a derivada da f-zona é igual a fzinha para todo x no intervalo AB. Se isso daqui acontecer, então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a integral de A até B de fzinha de x dx é igual a f de B menos f de A. Olha que legal! Olha que legal! O que o teorema está te dizendo? Para encontrar a integral da fzinha, basta você fazer o seguinte. Você primeiro encontra a primitiva da fzinha, que é a f-zona. E até eu vou contar um segredo para vocês, já adiantando, que quando a gente vai mais para frente, a gente geralmente faz assim, ó. Porque a primeira coisa, encontra uma primitiva da fzinha, então encontra uma f-zona, ou seja, uma função cuja derivada dela dá fzinha. E daí eu escrevo a função aqui e coloco dessa maneira aqui, ó. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a integral vai ser simplesmente o quê? Encontra a primitiva, encontrei, é a f-zona. Aí eu substituo valores. O valor final do intervalo aplicado na f-zona, menos o valor inicial do intervalo aplicado na f-zona. Esse é o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Aí, convenhamos. O que é mais fácil? Encontrar uma primitiva e substituir valores, ou definir aquela soma e estudar a convergência dela? Acho que nem precisa continuar, né? Bom, mas, como estamos aqui num curso universitário, nós não vamos simplesmente acreditar que isso é verdade e pronto. Eu preciso mostrar para vocês que isso é verdade. Então, é o que eu vou fazer agora. Vamos ver que, de fato, esse resultado é verdadeiro. Vou fazer a demonstração. Para fazer a demonstração dele, que nem eu já adiantei, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, como a minha função fzinha é contínua em AB, segue do teorema fundamental do cálculo, parte 1, que se eu definir gzinha de x como sendo aquela função lá da integral, então eu vou ter que a função, vou ter que a derivada da gzinha é igual a fzinha, para todo x pertencente ao intervalo aberto AB. É isso que me diz o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Mas como eu já adiantei para vocês, em outras palavras, o que ele está me dizendo é o seguinte: deste modo, gzinho é primitiva de fzinho. Agora eu me lembro da segunda aula que eu dei. Na segunda aula que eu dei, a gente viu o seguinte: quando eu tenho duas primitivas para uma mesma função, a diferença entre essas duas primitivas é uma constante. Então, eu venho aqui e faço assim, como a f-zona e a gzinha são primitivas de fzinha, segue da segunda aula que vai existir uma constante C real, tal que a f-zona vai ser igual a gzinha mais a constante. Aqui é no aberto. Pronto. Isso aqui acontece por causa do que a gente viu, então, na segunda aula. Agora eu vou usar a hipótese
a minha f grande ser contínua. Eu usei a f pequena ser contínua para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Agora eu vou usar a hipótese da f grande ser contínua. Eu venho aqui e faço assim, ó. Já que. E eu vou usar isso para encontrar quem é C. Já que f grande é contínua em AB, temos. Se a minha função é contínua, então o f no A vai ser igual ao limite de x indo a... Deixa eu só ver qual que eu faço primeiro. Tenho que usar os dois, tá? Eu vou fazer primeiro esse. A indo à direita da f de x. Certo? Porque é contínuo. Agora, eu utilizo a definição... Desculpa, o que eu falei acima. A minha f grande, vamos dar um nome para isso aqui, por exemplo, estrelinha. Por estrelinha, a f grande vai ser o quê? Vai ser gzinha mais c. Mas, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, essa gzinha, escrita na forma de integral, ela também é contínua. Se ela é contínua no A, então vai ser, esse limite vai ser g de A mais c. Agora, quem que é a g? A g, por definição, olha aqui a definição da g. Integral de A até x, f de t dt. Então, vai ser a integral de A até A de f de t dt mais c. Mas quem é a integral de A até A? Lembra? Propriedade 2. A integral de A até A é 0. Então, vai ser 0 mais C, que é C. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que aquela constante C, de fato, é o f de A. Então, eu posso reescrever estrela, reescrevendo estrela, e eu tenho que a minha f de x vai ser igual a g de x mais f de A. Vamos dar o nome disso de duas estrelas, porque eu estou com a criatividade muito boa hoje. Agora, para terminar, eu usei a continuidade no A. Agora eu vou usar a continuidade no B. Como f é contínua em B, eu vou ter que o f de B é igual ao limite de x indo a B pela esquerda da f de x. Agora, por sua vez, esse cara aqui é o limite de x indo. Eu vou usar agora o duas estrelas. Ser o limite de B à esquerda da g de x mais f de A. Agora, eu uso pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, que a minha g é contínua em B. Então, o limite de g de x vai dar o g de B. Agora eu venho e faço o seguinte. Quem é a definição de g? A definição de g é a integral de A até x. Então, vai ser a integral de A até B. Agora, para terminar, é só passar o f de A para o outro lado. Portanto, a integral de A até B de f de t dt é igual à primitiva da fzinha no B menos a primitiva no A. E que nem eu falei para vocês, né? Acabou a demonstração aqui. Mas só para lembrar, que nem eu falei para vocês, a gente vai estar sempre usando a seguinte notação. Eu encontro a primitiva, é um f de x. Aí eu faço assim, ó, A até B, aí eu aplico f de B menos f de A. Sempre vamos usar essa notação para facilitar as contas.
Muito bem. Então, esse é o teorema fundamental do cálculo. Só quero fazer mais uma observação antes de fazer exemplos. Uma coisa que ele está te dizendo é a integral de A até B da f' de x é igual a f de B menos f de A. Então, de novo, para eu calcular a integral de A até B de f de x dx, o truque vai ser encontrar uma função f grande, cuja derivada da f grande dê exatamente f pequeno. Tá bom? Esse vai ser o truque para calcular essa integral. Muito bem. Vamos fazer, então, alguns exemplos agora. Exemplo 1. Beleza, nessa turma eu vou conseguir fazer mais exemplo do que de manhã. O pessoal da manhã perguntou bem mais, bem mais. Perguntaram bastante hoje. Vocês são mais espertos que eles, perguntaram menos. Então vamos lá. Eu vou fazer, então, por exemplo, a integral. Vou começar com isso aqui. Integral de 1 até 2. Vamos fazer um bem fácil. X. Como que eu posso fazer para calcular essa integral aqui? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro Encontrar uma passo? primitiva que Achar dê x quando derivar. Achar uma primitiva para x. Ou seja, eu tenho que encontrar uma função. Então, primeiro passo. Primeiro, encontrar uma função f grande, tal que a derivada dela dê o x. Ou seja, que a f grande seja primitiva da identidade x. Quem é uma função desse jeito? X ao quadrado sobre 2. Exatamente. X ao quadrado sobre 2, a derivada dela é exatamente o x. Certo? Logo, pelo teorema fundamental do cálculo, assim. Só que, no teorema fundamental do cálculo, tanto a primitiva quanto a função do integrando tem que ser contínuas. Então, você vem aqui e coloca assim, como a função f' de x igual a x e f' de x igual a x ao quadrado sobre 2 são contínuas, deixa eu só arrumar esse quadrado aqui que está feio, são contínuas, segue do teorema fundamental do cálculo, parte 2, que a integral de 1 até 2 de x dx é igual, eu vou escrever aqui a minha primitiva, x ao quadrado sobre 2, que vai aqui de 1 até 2. Então, ele vai ser 2 ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2, que vai dar igual a 2 menos 1, que dá 1. E pronto. Terminou. Ficou alguma dúvida? Lembra que na aula retrasada, eu acho, eu calculei a integral de x também, né? Talvez em outro intervalo de integração. E deu muito trabalho. E agora eu fiz rapidinho. Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo. Eu posso fazer... vamos lembrar do problema da área. Encontre a área dessa região aqui. XY, tal que 0 menor ou igual que x menor ou igual que 1 e 0 menor ou igual que y menor ou igual que x ao quadrado. Ou seja, você tem aqui essa região aqui.
né, do x ao quadrado. E você quer essa área. Quem que é a área dessa região? Essa região aqui. Certo? Você quer a área dessa região. Quem que é a área dessa região? Bom, nós já vimos que a área é sempre a integral. Aonde está variando o x? Está variando de 0 até 1. Aonde está variando o y? Está variando de 0 até o x ao quadrado. Então, vai ser a integral do x ao quadrado de 1 até x. Agora, como que eu vou fazer para calcular essa integral? Eu vejo o seguinte. Eu vejo que quem é que derivando dá o x ao quadrado? Quem é que derivando dá x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, certo? Já brincou disso na segunda aula do curso. Aula de encontrar primitivas. Primitiva de x ao quadrado é o x ao cubo sobre 3. Além disso, eu tenho que a função f' de x igual a x ao cubo sobre 3 é contínua. E também a função f de x igual... Não, ao contrário. Eu vou chamar esse cara aqui de f e esse cara aqui de f'. E f' igual a x ao quadrado também é contínua. Então, eu venho e utilizo o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Estou nas hipóteses do teorema fundamental do cálculo, parte 2. E utilizando ele, isso daqui vai dar, então, x ao cubo sobre 3, indo de 0 a 1. Ou seja, esse cara vai dar 1 ao cubo, que dá 1 sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. Pronto. Olha só que fácil. Lembra que a gente calculou essa área lá, acho que na segunda aula? Deu muito trabalho. Agora eu calculei ela o quê? Uma linha. Né? Muito simples. Vamos fazer mais exemplos. Por exemplo, calcule a integral de 1 até 3 do e a x dx. Como que eu posso fazer para calcular esse aqui? Vou colocar aqui embaixo, a gente já ir direto. É a mesma coisa de cima, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Parte 1. Mas para isso, o que eu preciso? Primeira coisa, quem é uma primitiva da exponencial? Ela própria. Ela própria. A derivada da exponencial é ela mesma. Além disso, eu tenho que lembrar que a função exponencial, que é tanto o integrando quanto a primitiva, é contínua. Para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo. Só aplica o teorema fundamental do cálculo em funções contínuas. Então, ele vai ser a exponencial de 1 até 3. Então, vai ser e a 3 menos e a 1. Que vai dar e ao cubo menos e. Pronto, acabou. Ficou alguma dúvida desse exemplo? Tá muito simples. Fazer mais um simples aqui, depois eu vou complicar um pouco. Sempre lembrando, o que eu tenho que fazer? São só duas coisas. Primeira, encontrar uma primitiva. Segunda, verificar se a primitiva e a função do integrando, ambas são contínuas. E se eu quiser calcular a integral de... Vou pegar aqui, 3 a 6. De 1 sobre x. Quanto que dá essa integral aqui? O que eu vou fazer? Primeiro, quem é uma primitiva de 1 sobre x? Nós vimos isso já, né? Quem que é uma primitiva? É o logaritmo natural de x, né? Módulo, né? O módulo do logaritmo. Nós vimos que a derivada do módulo do logaritmo
é 1 sobre x. Certo? Nós vimos isso. Então, o logaritmo é uma primitiva. Agora, você tem que também verificar a função f de x igual a 1 sobre x e a função f de x igual a ln do módulo de x. Elas são contínuas, essas duas funções? A fzinha não é contínua em x igual a 0. Nenhuma delas é contínua no zero. Só que eu estou olhando aqui apenas do 3 até o 6. Então não importa o que acontece no zero. Elas são contínuas. Oi? Ah, sim, sim. Porque o zero não está dentro do intervalo 3 até 6. Se tivesse, aí você teria problema. Aí você não poderia aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, venho aqui, então, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1. Aqui está ficando bem carregado, tá? Mas, digamos, na prova, você não precisa deixar tão carregado assim, tá? Eu estou deixando carregado porque é a primeira aula que a gente está vendo desses assuntos. Depois de um tempo, vai ficar menos carregado. Então, esse cara vai ser o ln do módulo de x, indo de 3 até 6. Então, vai ser o ln de 6, que é o módulo de 6, né? Menos o ln do módulo de 3. Vai ser o ln de 6 menos o ln de 3, que é igual ao ln de 6 sobre 3, que é igual ao ln de 2. E acabou. Alguma dificuldade? Não, né? Nenhuma. Muito bem. Agora, eu quero que vocês me digam se eu estou fazendo certo. Vou calcular a integral de menos 1 até 3, de 1 sobre x ao quadrado dx. Aí eu venho e observo o seguinte. Eu sei que a derivada de menos x elevado a menos 1 é igual a x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado. Então, eu venho aqui e coloco menos x a menos 1 de menos 1 até 3. E esse cara aqui vai ser igual a menos 3 elevado a menos 1 menos o menos 1 elevado a menos 1. E esse cara aqui vai dar menos 1/3. Aí eu vou ficar com menos 1 elevado a menos 1 vai dar o próprio menos 1. E daí eu vou ficar aqui com menos 1/3. Menos com menos mais, com outro menos 1, que vai dar, então, menos 4 sobre 3. E aí, tá certo? Não. Por quê? Porque tem uma descontinuidade aí no meio. Intervalo. Exatamente. Tem uma descontinuidade. Não posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Não posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado e também a função f de x igual a menos x elevado a menos 1, ambas não são contínuas em x igual a 0. E o 0 é um elemento do intervalo de menos 1 até 3. Então, quer dizer que essas funções não são contínuas no intervalo de menos 1 até 3. Então, quer dizer, essa solução não está contemplada pelo teorema fundamental do cálculo. Mas você ainda pode se perguntar, tá, não aplicou o teorema, mas será que não é porque o teorema está errado? Ou você foi muito rigoroso, você pode pedir menos, não precisa ser contínua na origem.
Você pode se perguntar isso. Então, suponhamos que está certa essa minha conta. Suponhamos que a integral seja menos 4/3. Será que pode ser mesmo menos 4/3? Vamos ver o seguinte, mais ainda. Suponha que a minha função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado é integrável em menos 1 até 3. Ou seja, existe essa integral. Aí eu me lembro da propriedade que eu fiz, uma das propriedades que eu fiz lá no início da aula, que está aqui, ó. Se a função é positiva, então a integral é positiva. Aí você aplica essa propriedade aqui, ó. Como 1 sobre x ao quadrado é maior ou igual que 0, então teríamos que a integral de menos 1 até 3 da minha 1 sobre x ao quadrado seria maior ou igual que 0. Então, isso aqui te garante que, de fato, a integral jamais, não só não posso aplicar o teorema fundamental do cálculo, por causa do que a gente já comentou, do problema da continuidade, como jamais essa integral poderia dar esse valor. Por causa do que eu falei agora. Se existir a integral, ó, repare, eu não estou dizendo que existe a integral. O que eu estou dizendo é, se existir a integral, então essa integral tem que ser positiva. E se valesse o teorema fundamental do cálculo dessa maneira, a integral daria negativa. E por isso você vê, com certeza, então, que eu não posso aplicar ele aqui em hipótese alguma. Tá bom? Não tem essa. Não pode acontecer, sei lá, o professor não colocou uma hipótese que poderia ser retirada. Poderia demonstrar o teorema com uma hipótese mais fraca. Até poderia. Mas não se aplica nesse caso. Ou seja, esse exemplo, ele está nos mostrando que é fundamental a hipótese da continuidade das funções. Você não pode tirar essa hipótese, tá? Então, quando eu coloquei em todos esses exemplos, eu observei que a função era contínua, não é que eu estava querendo ser exigente demais, que eu estava sendo chato. Não! É porque se a função não é contínua, o resultado não vale. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou... Já estourei o tempo, mas eu vou deixar aqui um exercício para vocês pensarem em casa. Eu quero que vocês definam a função f de x como sendo x para x maior que 0 e cosseno de x para x menor ou igual a 0. Essa função aqui, a priori, ela não é contínua, tá? Essa função não é... Por quê? Na verdade, o que eu quero falar nesse exemplo é, existem alguns momentos em que eu vou conseguir calcular a integral, mesmo se a função não for contínua. Esse é um dos exemplos, tá? Tem que ter um cuidado. Dá, mas tem que ter um cuidado. Até dá para calcular a integral quando a função não é contínua, mas tem que ter um cuidado. Esse é um dos exemplos que eu vou fazer. Seja esse daqui, e o exercício é calcule a integral de menos 1 até 1 de f de t dt. Para calcular ele, vou deixar aqui a dica. O que você faz? Dica. Primeiro, você calcula a integral da f no menos 1 até 0. E depois calcula a integral do 0 até 1. Aí você já resolveu o exercício, basicamente, né, professor? Exato. E daí você usa as propriedades que a gente viu nas aulas anteriores.
E também tem outra dica importante, eu acho que esse eu não falei, um resultado importante que é, se a função f é integrável em AB e a função g é igual a f, exceto por uma quantidade finita de pontos, então a G é integrável. E a integral da F é igual à integral da G. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais, vou resolver esse exercício com cuidado e vou falar um pouquinho mais sobre isso. E basicamente você usa esse resultado para poder calcular essa integral aqui. Porque você vai cair que essa integral é igual à integral do x. Por quê? Por quê? Porque no zero a f não é x. Só que daí você usa esse resultado aqui. Certo? A gente vai chegar lá. Quero deixar só para vocês pensarem. Bom, eu vou parar a aula de hoje aqui. Mas antes, quero saber se alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário, enquanto eu salvo a aula. Tem aí um tempinho para vocês fazerem algum comentário, se quiserem. Naquela hora que minha conexão caiu, não sei o que aconteceu. O senhor tinha deixado um exercício lá, que era uma integral que era de 1 até x à quarta, parece, de uma função lá, de t. Aí eu não sei se você respondeu, eu tava pensando que era só substituir ali o t por x à quarta para achar a derivada. Não era isso ou não? É só tratar aquilo como sendo uma composição. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz. Tá aqui, ó. Pronto, aí. Aqui. Eu só defini g de y como sendo a integral de 1 até y, e depois observei que a f vai ser igual a g aplicado em x à quarta. E aplico a regra da cadeia. Mas está aqui. Você pode dar uma olhadinha. Mais tarde eu vou mandar para vocês, daí você dá uma olhadinha como foi feito. Tá bom? Ah, certo. Obrigado. Por nada. Então tá bom, pessoal. Vou encerrar a aula aqui. Qualquer dúvida, vocês me avisem. E lembrando daquelas informações também da monitoria, tá? Eu vou pedir também para vocês tentarem chegar um pouquinho mais cedo na próxima aula. Eu comecei a aula só com 4 pessoas, aí você perde o começo e como vocês viram, né? Às vezes coisa que a gente vê no começo da aula, a gente usa no meio ou usa no final. Então, se você chega atrasado, você acaba se perdendo um pouco, né? Pode se perder um pouco. Então, eu vou pedir para vocês tentarem chegar mais cedo na próxima aula. Mas beleza, pessoal. Até mais e bons estudos para todos. Tchau, tchau. Até mais. Até, boa tarde. Valeu, professor. Boa tarde. Até mais.